Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos iniciando agora mais uma semana de estudos e hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa. Então, nós vamos pegar o nosso livro e colocar na página 166. E nós vamos começar a unidade 7, que é A Natureza Agradece. Essa unidade, gente, quando a gente for visualizar aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui. Primeiro a gente vai fazer a leitura dessa imagem aqui, ó. A leitura desta imagem aqui. Esta imagem aqui, ela vai nos falar, né, através de imagens, o que é uma horta. Mas vocês lembram que nós já estudamos isso lá atrás, numa outra disciplina, sobre o que é uma horta? Só que a gente vai ver aqui o que é uma horta comunitária, né? Aí a tia Silvia foi lá e pesquisou aqui, ó, uma horta, né? Que está dizendo que é um terreno não muito extenso, não muito grande, né? Onde se cultivam plantas que servem de alimento às pessoas. Nós já estudamos sobre isso aqui, tá? E aí nós temos também, como eu falei para vocês, vamos falar sobre uma horta comunitária. O que é uma horta comunitária? Uma horta comunitária é aquela horta, né? Aquele local onde as pessoas elas fazem o quê? Elas plantam verduras, frutas, legumes coletivamente para se alimentar, para alimentar a comunidade. E em alguns casos, o que acontece? As pessoas, como elas produzem muitos alimentos, elas vão vender em alguns lugares, tá? Aqui em Belém, por exemplo, nós temos uma feira comunitária sobre horta comunitária em São Brás. Se eu não me engano, uma vez por mês ocorre essa feira lá, tá? De produtos naturais, produtos orgânicos, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que são. Então, quando eu falo em horta comunitária, a gente vai ver o quê? Que elas são criadas, né? Elas são criadas em terrenos abandonados, tá? Geralmente são terrenos que são depósitos irregulares de lixo e sucata. Então, as pessoas vão lá e elas aproveitam esse ambiente para fazer essas hortas comunitárias, tá? O trabalho ele é coletivo, como eu falei para vocês ainda agora. Várias pessoas fazem esse trabalho. Um ajuda o outro e por isso que é o quê? O trabalho coletivo, tá? E os produtos são divididos entre todos. E quando sobra esse excesso de produtos, o que eles fazem? Como eu acabei de falar para vocês. Eles vão para um lugar, para uma feira livre e vão vender esse excesso para as pessoas, tá? Então, aí nós temos ali essa imagem aqui muito legal, está dizendo assim, olha, bem aqui. Ela fala assim mesmo, ela tem uns questionamentos, né? Se vocês observarem que as pessoas estão aqui, olha, cada uma fazendo uma função, né? Um olhando a plantinha, o outro levando a plantinha, o outro plantando, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Cada um fazendo o quê? Um papel na horta comunitária. Tem até um espantalho bonitinho aqui, ó. Muito bonitinho. E aí, quando a gente for analisar essa imagem aí, tem uns questionamentos lá em cima dizendo assim, ó. Essas pessoas estão trabalhando juntas? Estão, sim ou não? Aí vocês vão responder de maneira o quê? Conversando com o papai e com a mamãe, tá bom? O que elas estão fazendo? Eu acabei de falar para vocês, elas estão o quê? Plantando, colhendo, cuidando do ambiente, né? Das verduras, dos legumes que tem aí, tá? De onde vem geralmente as verduras e os legumes que consumimos? Também eu falei para vocês ainda há pouco, né? Geralmente eles vêm da onde? Desses locais, né? As pessoas plantam, elas tiram para os seus alimentos e o que acontece com o excesso? Elas vão nas feiras livres e vendem, tá? Você já ouviu falar em hortas comunitárias? Também a tia Silvia acabou de falar para vocês. O que é uma horta comunitária? É uma horta, é um local, né? É uma horta, né, um plantio que ocorre em terrenos abandonados. Geralmente são depósitos irregulares de lixo e sucata, né, que as pessoas veem, não tem nenhuma utilidade para elas, o que elas fazem? Elas vão lá, limpam, cuidam da terra para poder fazer essas plantações. É um trabalho coletivo, onde várias pessoas participam, tá? E como eu falei para vocês, os produtos às vezes são divididos entre todas as pessoas e o excesso são vendidos em feiras livres, tá? Então esse conteúdo aqui é muito legal, eu gosto muito de trabalhar aí. E aí na página 168 tem uma atividade também muito legal que diz assim, olha, nós temos um diagrama, tá dizendo assim, olha, da horta, e diz assim na primeira questão.
Escreva as palavras no diagrama. No final, você formará uma palavra na coluna verde. Qual será essa palavra? E onde está o número 1, vocês vão escrever a palavra o quê? Cenoura. Número 2, alface. Número 3, tomate. Número 4, chuchu. 5, abóbora. 6, pepino. 7, azedinha. E 8, morango. Tá? Então, esses são alguns produtos que são cultivados na horta. Quando vocês colocarem todas essas palavras aí na numeração que está mandando, vocês vão ver que na parte verdinha do nosso diagrama, da nossa cruzadinha, vai aparecer uma palavra-chave, tá? Na coluna verde. Uma palavra muito legal, referente a isso aí que a gente acabou de ler. E aí nós temos na segunda questão assim, olha. Leia o título do texto na página seguinte e converse com colegas, no caso com o papai e com a mamãe, tá? Em filmes, desenhos animados e videogames, o mocinho é o personagem malvado ou é o herói? É o vilão? E o vilão é malvado ou herói? Será que o texto a seguir tem relação com o assunto natureza? Acompanhe a leitura do professor para confirmar ou não o que imaginou, tá? Então, olha só. Num jogo de videogame, num desenho animado, num filme, né? O personagem malvado, o vilão, por exemplo, ele é malvado, ele é herói, né? O mocinho, ele é malvado, ele é herói. Então, a gente só vai poder responder isso aí, o quê? A partir do momento que a gente lê o nosso texto, né? Então, nesse nosso texto que nós vamos ler agora, é um artigo de divulgação científica, tá? Um artigo de divulgação científica. E aí a tia Silvia vai lá e pesquisa novamente o que é um artigo de divulgação científica. Tá aqui, ó. E aí tá dizendo aqui assim, ó, que um artigo de divulgação científica é um texto expositivo e argumentativo mais elaborado, tá? E esses textos, eles são produzidos mediante o que, gente? Pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema, tá? Então, quando a gente vai trabalhar esse texto de divulgação científica, que é um texto mais aprofundado, que tem mais argumentos, nós vamos ter que prestar bem atenção na leitura agora, tá bom? A tia Silvia vai ler para vocês, para depois nós fazermos a nossa atividade. E tá dizendo assim, olha, mocinho ou vilão? Você sabia que os agrotóxicos podem ser bons ou ruins ao mesmo tempo? Remédios para plantas, defensivos agrícolas, venenos contra pragas. Esses são alguns nomes pelos quais são conhecidos os agrotóxicos, produtos químicos que servem para prevenir, destruir ou controlar diferentes tipos de praga em plantações. Se por um lado eles são um escudo para as plantas, por outro, podem causar danos à saúde de animais. E isso inclui das minhocas e seres humanos. Tudo depende da forma como ele é aplicado no ambiente. E aí nós temos a imagem de uma pessoa aplicando esse agrotóxico aí, tá? E aí tá lá embaixo dizendo assim, olha. Apesar de proteger as plantas contra pragas, os agrotóxicos podem ser muito perigosos para os animais e até para os seres humanos. E aí continuando, né? Os agrotóxicos podem ser usados em vasos de plantas, jardins, pequenas roças ou grandes plantações com o propósito de evitar que micro-organismos e também plantas daninhas prejudiquem o crescimento dos vegetais. E aí na página 170 nós temos a continuação do nosso texto. Está dizendo assim, ó. Então vejamos se os agrotóxicos agem pelo bem dos vegetais. Eles são ótimos, certo? Será que são ótimos? Nem sempre. Muitas vezes você vê na feira aqueles legumes, verduras e frutas parecerem mais bonitos para conseguir um preço melhor, né? Às vezes a aparência deles são muito bonitas. E para isso, muitos usam agrotóxicos além da conta. Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural, que em geral aplica o produto sem proteção, dano à saúde do consumidor, que ingere vegetais contaminados, e dano ao meio ambiente, pela poluição do solo e das águas que prejudica das minhocas aos peixes. E aí, o que fazer? Olha aí a pergunta. Se você tiver algum receio na hora de fazer a feira,
Procure comprar os vegetais de produtores que você conheça para evitar consumir produtos contaminados. Outra opção é comprar produtos identificados na embalagem como orgânicos. Esta denominação é garantia de que não são produzidos com o uso de agrotóxicos. É melhor prevenir. Por conta do risco que os agrotóxicos podem representar, cabe aos cientistas a tarefa de pesquisar outras formas de combater as pragas das plantações. Da mesma forma, cabem aos órgãos competentes a fiscalização dos produtores agrícolas para punir quem desobedece aos limites da utilização dos agrotóxicos, prejudicando as pessoas e o meio ambiente, tá? Então esse texto aí, ele é muito bacana porque ele fala disso, né? Tá, gente? Então a gente vai dar uma paradinha agora, depois a gente volta, tá? Pra gente começar a fazer atividades referentes a esse texto, a esse artigo de divulgação científica que tá falando sobre o quê? O uso ou não dos agrotóxicos. Será que o agrotóxico é vilão ou é mocinho nessa história? Né? A gente vai já discutir para resolver essa atividade, tá bom? Então vamos aguardar só um pouquinho.